E antes de qualquer coisa, quero desejar a cada um de vocês um dia muito mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Mas olha, gente, o que acabou de acontecer nos bastidores da política é tão grave, mas é tão grave que só para vocês terem noção, tem até ministro do STF confessando tudo. É isso mesmo, ainda tem ministro do STF se declarando impedido por causa de julgamento de ex-presidente e muito mais nesse vídeo. Além, gente, de mais um mega escândalo envolvendo o governo Lula e o caso de Daniel Vorcaro, que, segundo informações, deixou tanto Lula e Janja desesperado com essa notícia. E isso pode acabar de vez com a carreira política de Luiz Inácio. Mas não é só isso não, gente. Ainda tem renúncia de grande autoridade e muito mais nesse vídeo. Mas, gente, a cereja do bolo vai vir mesmo quando vocês descobrirem o que foi revelado sobre os Estados Unidos e também Alexandre Ramagem, que, segundo informações que eu apurei, gente, a situação está ficando cada vez mais complicada. Lula arruma confusão e quem paga o pato é eu e você. E eu vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia que promete incendiar Brasília. E é extremamente importante para todos nós entender o que está acontecendo nesse caso entre os Estados Unidos e Luiz Inácio Lula da Silva do PT e o que realmente está por trás disso. Eu só não vou ficar dando muito resumo para o vídeo não ficar muito longo, tá, gente? Só por favor, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês. Até mesmo o jornal mais de viés esquerdista lá dos Estados Unidos já está escancarando a verdade sobre as organizações criminosas aqui do Brasil. Um tipo de matéria como essa, tão alentada, feita com tantos detalhes, com gráficos, com o espaço que ganhou no Wall Street Journal, que é um jornal mais voltado para finanças, para investimentos, negócios e tudo mais, acaba contribuindo para essa ideia, né? A nossa colega Bianca Giacomazzi, lá em São Paulo, separou alguns trechos da matéria do Wall Street Journal, como eu disse, ela traz ali um histórico do PCC, como nasceu, pouco depois ali do massacre do Carandiru, as origens em Taubaté, depois como se espalhou e como hoje virou uma espécie aí de marketplace aí para o crime organizado. Como a gangue prisional brasileira se tornou uma potência global no tráfico de cocaína. Do tráfico de armas em Boston aos ataques de piratas na Amazônia, o PCC representa um dos maiores riscos aos esforços internacionais para conter o crime organizado. Ou seja, isso poderia estar na boca, na argumentação de alguém que defende essa ideia, sem dúvida nenhuma. Se a intenção é essa mesmo, aí a gente fica aí por conta enfim, da avaliação. Vamos lá, que tem mais? Um outro trecho. Promotores e policiais no Brasil estão pedindo ao presidente Trump, aí tem uma certa generalização, né? Quem são esses que estão pedindo, quem são os policiais e tudo mais, porque tem também uma questão que ficou politizada nesse pedido, que classifique o PCC como uma organização terrorista estrangeira, juntando-se a mais de uma dúzia de outras redes criminosas latino-americanas. E aí ele vai para contar um pouco como é que funciona na prática o PCC, ao contrário de narcotraficantes mexicanos, das milícias colombianas fortemente armadas ou dos extravagantes chefões do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, os membros do PCC mantêm um perfil discreto e profissional, buscando fortuna e não fama, evitando os tipos de violência gratuita que atrai a polícia e as equipes de televisão. Os novos recrutas se submetem a um rigoroso código de conduta interno e suas cerimônias de juramento, às vezes, são realizadas por videoconferência. Tem uma minúcia aí na descrição, assim como tem uma minúcia também, até mesmo aparece um organograma da organização do PCC, que vale a pena depois. Eles ouvem Que é a bastante definição gente, perfeita, né? Impressionante ouvem isso, né? bastante gente, Não, faz um comparativo com o Comando Vermelho, com Não, outros... esse comparativo com o Comando Vermelho, Isso, exatamente. é. Porque o Comando Vermelho é muito mais show-off, né? Isso. Muito mais espetaculoso. Vamos mais? Essas que são 4 telas que nós temos. Poucos crimes estão fora do alcance do PCC. Seus membros hoje estão envolvidos em tudo, desde mineração ilegal de ouro e roubo de cargas, é o avanço do PCC pela região norte, principalmente, né? Até crime cibernético, tráfico de aves exóticas, de acordo com dezenas de entrevistas com autoridades de segurança do Estado. Aí ele dá uma dimensão também do alcance da capilaridade do PCC e tudo mais. Temos mais uma.
Hoje o PCC opera mais como um mercado ou agência reguladora do que como uma organização tradicional, evitando a estrutura hierárquica como a de algumas gangues de cocaína. É isso que eles falam, eles usam o termo ali marketplace, que é como esse a gente encontra na internet, né? Muitas vezes são lojas reunidas no mesmo canto que você consegue comprar. Ele está dizendo aqui, nessa análise que faz radiografia do PCC, que o PCC tem esse funcionamento de fornecer serviços, muitas vezes, do que apenas controlar um tráfego específico. Essa estrutura horizontal permite que o PCC se expanda rapidamente sem controle territorial. Isso é outra diferença do PCC para o Comando Vermelho, né? Nos últimos anos, reutilizou terminais portuários e outras infraestruturas logísticas e forjou parcerias com a 'Ndrangheta, que é uma máfia da Calábria, lá na Itália, a Yakuza, tradicional máfia japonesa, e gangues albanesas e sérvias na África Ocidental. Aí isso tem a ver com as rotas que o PCC tem utilizado para esse tráfico de cocaína, né? Muita coisa saindo do Porto de Santos, isso pode rumar para a África, isso pode rumar para a Europa diretamente, na Europa com apoio dessas gangues do leste europeu, na África também com organizações transnacionais do crime que atuam também por ali para chegar nesse mercado europeu e eventualmente no mercado americano também, mas tem um mercado europeu muito em vistas aí. Então temos aí uma radiografia do PCC feita pelo Wall Street Journal, que não é pouca coisa, que dá uma Assustador. dimensão, é assustador. Eu estava até checando aqui, que eu estava lendo essa matéria mais cedo, assim, eu não vi muita ênfase num aspecto que a gente tem tratado aqui ultimamente, que é a ramificação do PCC também no setor financeiro, né? Bancos, Faria Lima, tudo mais e tal. Apesar disso ser mencionado aqui que essa capilaridade chega, mas eu acho que para essa matéria estar ainda mais abrangente, ela mereceria ter esse olhar também para isso. Da Mas lavagem de dinheiro. isso, da lavagem de dinheiro e do combate a essa lavagem de dinheiro. Ao mesmo tempo, ela traz muitos detalhes sobre como se dá a hierarquia do PCC. Você vê que tem um trabalho minucioso de pesquisa aí, eles ouvem bastante gente do setor. Ouvem delegados, ouvem um pesquisador como o Bruno Paes Manso, ouvem gente que escreveu sobre o PCC, o Bruno é um desses, né? Então dá um retrato assustador. Para quem não conhecia, para quem está tomando contato pela primeira vez, o leitor do Wall Street Journal, é algo que certamente impressiona pelo alcance que tem. Não é à toa, né, que Trump colocou o Brasil na lista negra, só com países de ditaduras. Dá para entender o porquê, né? Basta ver que até o Wall Street Journal está falando sobre o PCC, e é só Lula que não quer classificar o PCC e o CV por organização terrorista. E falando em Lula, mais um mega escândalo envolvendo Lula e Janja acaba de ser revelado e tem a ver com Daniel Vorcaro. Tudo que ele não gostaria que viesse à tona em época de eleições. E olha o que vai revelar com riquezas de detalhes. Carlos Jordi, entregando tudo, tanto Lula quanto Janja e a COP30. Nós falamos em bomba envolvendo o escândalo do Banco Master, a população fica perdida, fica sem saber se isso é atual ou se é antigo, porque todo dia tem uma bomba nova. E hoje nós temos mais um fato escandaloso que envolve o caso Master e o governo Lula. E dessa vez é envolvendo a COP30. É impressionante a capacidade desses caras de arrumarem algum jeito de ganhar dinheiro de forma ilícita. O governo Lula alugou navios para a COP30 via empresa do sócio de Vorcaro. A Qualitur foi contratada pela Secretaria Especial da COP30, vinculada à Casa Civil por meio da Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Quem é o sócio de Vorcaro? Contratada pelo governo via Embratur, a Qualitours pertence ao empresário Marcelo Cohen. Ele é apontado como sócio de Vorcaro no hotel de luxo Botanique, localizado em Campos do Jordão. Pessoal, não sei se vocês se lembram, mas numa troca de mensagens que foi obtida pela Polícia Federal, a ex-esposa, a ex-namorada de Vorcaro e o Vorcaro dizia para a esposa, para essa ex-namorada dele, que estava em Campos do Jordão encontrando o ministro Alexandre de Moraes. Não sei se foi nesse hotel mesmo que o ministro ficou hospedado, mas é muita coincidência, né? Diferentemente de Vorcaro, que costuma dizer que o hotel pertence à Prime U, empresa que também é dona dos jatinhos usados pelo banqueiro, Cohen já admitiu publicamente ser dono do Botanique. A ligação da Qualitours com Vorcaro, porém, vai além. A empresa pertence à holding B-Fly, criada em 2021 por Marcelo Cohen, a partir do impulsionamento de fundos ligados ao Banco Master. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, Cohen utilizou recursos de fundos como o B10
e do TT ligados ao Master para comprar outras empresas da holding, entre elas a Flytour e a Queensberry. Olha só que coisa inacreditável, pessoal. A COP30, que foi extremamente criticada na época por contratos superfaturados num estado tão pobre quanto o Pará, um estado que, inclusive, tem uma desigualdade social imensa, que não tem, inclusive, saneamento básico, e eles estavam ali explorando a miséria dessas pessoas com esse evento. Nós vimos diárias caríssimas, diárias acima de 20 mil reais, diárias de hotel, e aí, inclusive, nós vimos o Lula dizendo à época que ele se recusava a ficar nesses hotéis, que ele ficaria em navios, aliás, em barquinhos, como se ele fosse ficar em traineiras. Depois, todos viram que ele ficou em navios de luxo, em cruzeiros. E agora nós sabemos de quem são esses cruzeiros. São de um sócio de Vocaro. E pasmem, Lula gastou no aluguel desses cruzeiros para ele, para Janja, que ama uma ostentação, e toda a sua delegação, ele gastou 350 milhões de reais. É mais uma prova da ligação desse governo com o escândalo do Banco Master, com essas pessoas que estão envolvidas nessa fraude bilionária envolvendo o escândalo do Banco Master. Nós vimos já o Cred Sexta, que é o cartão de crédito consignado do governo baiano que enriqueceu o Vocaro e o próprio Banco Master. Nós já vimos também as reuniões secretas entre Vocaro, Galípolo e Lula na pressão que eles estavam fazendo junto ao Banco Central para que pudesse autorizar a compra fraudulenta do Banco Master pelo BRB, e agora mais uma prova dessa relação em que eles enriqueceram esses aliados de Vocaro. Eu estou muito ansioso por essa delação de Vocaro para que ele possa contar mais sobre esse envolvimento com Lula e com seu governo. Gente, como é que Lula vai se salvar dessa? E se eu te disser que ele está usando a briga com Trump para tentar se salvar, vocês acreditariam? Pois bem, olhem este vídeo. Pois é, Milton, você lembrou bem, nessa viagem de 5 dias que o Lula fez à Espanha, Alemanha e Portugal, ele arranjou um jeito de bater no Trump, dia sim, dia também, fez essa ironia em relação ao Prêmio Nobel da Paz. O Lula disse também que o mundo não pode se curvar a um presidente que acha que pode taxar produtos ou fazer guerra pelo Twitter. O Lula disse também que se houve abuso no caso do governo americano, no caso daquele delegado da Polícia Federal expulso dos Estados Unidos na segunda-feira, ele vai adotar a reciprocidade aqui. Em todas essas frases, Milton, todas essas frases fazem sentido, mas nada disso foi dito à toa, como você está perguntando aí, uma estratégia. Esses ataques do Lula, esses contrapontos, são parte de uma estratégia que foi definida junto com o ministro Sidônio Palmeira, isso tudo com base em pesquisas, essa estratégia de usar o Trump, de usar essas loucuras que o Trump faz como alavanca para tentar melhorar a popularidade dele, para melhorar os números do Lula nas pesquisas. E agora, gente, olhem o que disse Caio Junqueira sobre o caso de Alexandre Ramagem, que não tem nada de errado do que os Estados Unidos fez. Quem realmente cometeu o erro foi o governo Lula. E olhem o que ele disse. Olha esse comentário aqui feito abertamente numa televisão. Porque a hora que um maluco desse fala assim, agora eu vou invadir o Brasil, quem que morre? É brasileiro. É os tontos que votaram no cara que provoca tudo isso. Os Estados Unidos, cara, ele tem uma capacidade de inteligência gigantesca. Ele tem gente infiltrada em todo lugar de interesse. Tanto que na hora que eles iam buscar o Maduro, os caras sabiam a espessura da porta do cofre onde ele ia se esconder. Levaram equipamento já com o tamanho da porta que eles iam precisar roubar se aquele xarope tivesse chegado dentro do cofre. Então, tem muita gente besta que acha que aquele Trump lá faz as coisas tudo da cabeça dele. Não é. Tem toda uma galera em volta dele extremamente profissional e com informação estratégica dizendo o seguinte, amigo, em determinados lugares, se os caras se infiltrarem, o míssil de curto alcance cai aqui no nosso quintal. Então, quando você pega um presidente da República que fica flertando com os outros dois players, o governo americano, porque não é ele sozinho, todos os líderes militares e estratégicos ali falam, tem um xarope lá que ele tá flertando com os caras que podem trazer no nosso quintal coisa que vai destruir a gente. Hoje, a grande sacada militar em termos de mundo é a distância entre um player e outro, até um míssil russo chegar nos Estados Unidos, dá tempo de você abater ele no meio do caminho. Um míssil da China para os Estados Unidos, a mesma coisa. Agora, se os caras colocam no quintal esse míssil,
o problema fica de outro nível, entendeu? Então, assim como nós estamos vendo um país forte agir nos seus interesses com bastante rigor, a gente não vê nos nossos estados os governos agindo contra o crime e ficam flertando com os inimigos. Qual é o grande problema? Nós estamos vendo no Irã agora um monte de iraniano morrendo. Um monte de gente inocente acaba morrendo e isso é reflexo de guerra. Não tem como você fazer guerra e poupar todos os inocentes. No nosso país, se a gente continuar escolhendo gente que flerta com o crime, flerta com o player inimigo da nossa maior potência no continente americano, nós estamos nos colocando em risco. Então, no momento que você escolhe um presidente que ele não tem noção de que nós estamos embaixo de um guarda-chuva, ele não tem visão estratégica. E aí, meu amigo, ele coloca a nação inteira em risco. Porque a hora que um maluco desse fala assim, agora eu vou invadir o Brasil, quem que morre? É brasileiro. É os tontos que votaram no cara que provoca tudo isso. Você imagina, no Irã tinha ali um regime que os caras não conseguiam escolher. Mas aqui nós estamos escolhendo gente que está cutucando onça com vara curta. E vai dar ruim, porque está dando ruim na segurança pública esse flerte com o crime em vários estados. Olha só, gente, prestem atenção nessa fala. Quem paga o pato somos todos nós, o povo brasileiro. E Lula está fazendo de tudo para, na verdade, achando que... E a verdade é uma só, Lula está arrumando briga com o Trump porque ele acha que dessa maneira vai ter popularidade, sem se preocupar com o povo brasileiro. E agora, gente, olhem o que vai ser revelado sobre aquele caso de Alexandre Ramagem, que vem dando o que falar e pode dar até cadeia. Segundo Lorival, não houve arbitrariedade de Trump, por isso não cabe reciprocidade não. A verdade é que Lula está querendo ganhar popularidade, achando que assim vai estar à frente de Flávio Bolsonaro, esquecendo que o povo já acordou. Aí dá para entender, né, porque que eles querem tanto regulamentar as redes sociais para que vocês não saibam a verdade. O governo Trump e, sobretudo, o Departamento de Estado considera que esses indivíduos acusados de tentativa de golpe no âmbito do bolsonarismo são perseguidos políticos. Essa é a visão do governo Trump. Então, o que eles sentiram foi que esse delegado da Polícia Federal tentou manipular o sistema para cavar ali uma extradição que não era desejada pelo governo Trump. Então, eles sentiram que foi um abuso, né, por parte do Brasil, né, no território americano. Então, isso dá um argumento muito grande para o Departamento de Estado voltar a tracionar essa questão de que o Brasil persegue opositores políticos, né, e que tentou fazer isso nos Estados Unidos, né. Então, isso deixou o Departamento de Estado com enorme apetite para entrar em ação, né. Então, não se trata aliás, o presidente Lula parece intuir isso quando ele diz assim, se tiver ocorrido uma arbitrariedade, nós agiremos com reciprocidade. Porque não houve arbitrariedade, portanto não cabe a reciprocidade. Se o Brasil expulsar algum agente americano que não estiver fazendo a mesma coisa que o agente brasileiro tentou fazer, isso é uma retaliação, não é uma reciprocidade, porque o agente americano não fez o que o agente brasileiro tentou fazer. Então, eu vejo o presidente Lula, nesse discurso agora, sobre o Prêmio Nobel, né, atacando pessoalmente o presidente Trump. Não é uma crítica geopolítica, não é uma crítica difusa a uma política dos Estados Unidos, é uma crítica à pessoa do Trump. Vamos dar logo esse Prêmio Nobel para ele parar de fazer guerra. Esse tom, eu só me lembro de ter sido adotado pelo Hugo Chávez. Né, e depois o Nicolás Maduro, que imita o Hugo Chávez. Mas você não vê o Xi Jinping atacando pessoalmente o Trump, nem muito menos o Vladimir Putin, e nem mesmo o Kim Jong-un, né? Você não vê, simplesmente não vê, não é uma atitude normal, é uma atitude de provocação para tentar se colocar no mesmo nível que ele, como o Hugo Chávez, quando numa Assembleia Geral da ONU chegou, o George W. Bush tinha acabado de discursar, o Chávez chegou e falou, estou sentindo cheiro de enxofre aqui, o diabo esteve aqui. É um ataque pessoal, né? Não tem nada a ver com políticas. Sim. Agora, Lula está cutucando onça com vara curta. O problema é que quem paga o pato, como vocês viram, é eu e você. Agora, gente, parem tudo o que vocês estão fazendo e vejam ministros do STF simplesmente entregando tudo e confessando o que realmente eles fazem para atrapalhar as eleições aqui do Brasil e como eles perseguem opositores políticos. Mas antes, eu gostaria que vocês vissem este vídeo. Tá? André Rodrigues, que
o questionamento agora é se o Andrei pode mentir sem nenhuma consequência, né? Ele disse naquele dia da prisão, da detenção do Ramagem, que foi o fruto de uma cooperação internacional. Então agora os fatos o desmentem. Então o Andrei Rodrigues me parece que perdeu absolutamente condições de permanecer como diretor da Polícia Federal. Não sei o que a oposição está fazendo para deixar isso muito claro e cobrar sua renúncia, tá? Andrei Rodrigues, que é amigo pessoal do Marcelo Ivo, amigo, já moraram juntos, precisa renunciar. Essa história envolvendo aí a expulsão do delegado que armou, né? Armou ali a arapuca para o Alexandre Ramagem. O delegado Marcelo Ivo era um oficial, estava como oficial de ligação junto ao Serviço de Imigração americano, lá o ICE, mas ele fez muito mais do que apenas o trabalho burocrático que ele tinha de fazer, né? Ele deveria se restringir a esse trabalho, mas ele foi muito além desse trabalho e ele passou a ter uma ação muito parecida com a atividade de um espião, né? Um espião que não está, na verdade, não está ali naturalmente para buscar segredos de Estado, mas é um sujeito que anda na clandestinidade, que faz ações de monitoramento, de vigilância. Foi isso que ele fez enquanto ele estava lá e foi assim que ele conseguiu que o ICE o prendesse, né? Prendesse o Alexandre Ramagem por motivo que não aquele, né, pelo qual ele está nos Estados Unidos e pelo qual ele é considerado aqui foragido. A gente sabe que o Alexandre Ramagem foi condenado também naquela trama golpista, naquela narrativa fantasiosa, naquele processo sumário, né, medieval que nós assistimos, e ele teve de realmente sair do Brasil para não ir para a cadeia, tá? Então ele está nos Estados Unidos, está aguardando, já deu entrada, já tem tempo que deu entrada no pedido de asilo, então ele está numa condição de quem solicita o asilo político por estar sofrendo perseguição política no seu país de origem. Então essa é a realidade, essa é a verdade. Muita gente vai tentar distorcer essa verdade, mas a gente está aqui para colocar aí realmente as coisas nos seus devidos lugares. Eu ontem já mostrei aquilo que para as autoridades americanas foi a prova cabal de que o Marcelo Ivo estava fazendo uma operação de vigilância. Essa imagem que vocês estão vendo é a imagem do veículo do Alexandre Ramagem, tá? Na frente da casa dele, lá nos Estados Unidos, lá na Flórida. Então ele estava sendo monitorado, isso é uma imagem que foi tirada, foi captada de dentro de um outro veículo, né, na chamada campana, no linguajar da policial, né? Estavam fazendo uma campana, e a historinha dessa campana a gente já conhece também, né? Eles tinham a informação relacionada à família do Ramagem, a voo que estava para chegar, ficaram monitorando ele até o aeroporto. Quando ele chegou no aeroporto, aí conseguiram flagrar o veículo e passaram a monitorar o veículo do Ramagem e passaram a fazer essa vigília, vamos dizer assim, essa vigilância, melhor dizendo aqui, no dia a dia, até encontrar um momento adequado para fazer uma denúncia, né? Essa denúncia, a princípio, me parece que é uma denúncia que eles fizeram anônima ao ICE, tá? É uma denúncia que levou o Departamento de Imigração americano a fazer uma abordagem ao veículo do Alexandre Ramagem. Ele estava com visto vencido por alguns dias, e aí fizeram a detenção dele. Depois, o Serviço de Imigração foi entender quem era o Alexandre Ramagem. Ele não era um imigrante legal, ele é o ex-chefe da inteligência brasileira, ele é ex-deputado federal e está nos Estados Unidos buscando asilo político. Então, ao compreenderem isso, viram que eles foram enganados, foram manipulados. Por isso que essa frase aqui, essa declaração desse escritório do Departamento de Estado, deixa muito claro que assim, nós não vamos admitir a manipulação do nosso sistema de imigração. Então foi isso que eles fizeram, foi isso que a Polícia Federal fez, foi isso que o delegado Marcelo Ivo fez, tá? Ele manipulou, por quê? Porque existe um pedido de extradição do Alexandre Ramagem pela condenação aqui do 8 de janeiro, desse golpismo, né? É o único golpe que ele é financiado com R$500 de comerciantes e os golpistas são senhoras idosas com bíblias na mão, né? Esse é o nosso golpe. Então, qual é a malandragem? Qual foi a malandragem, né, Andrei Rodrigues? Qual foi a malandragem, Lula? A malandragem, Alexandre de Moraes, foi criar um outro motivo para tentar a extradição, ou no caso, que seria a deportação. Então, claro, é uma manipulação, é inadmissível, mas pior ainda é justamente a ação que levou a isso. E aí, o Lula já se manifestou, tá? O Ramagem, inclusive, ironizou aí o diretor da Polícia Federal. O questionamento agora é se o Andrei pode mentir sem nenhuma consequência, né? Ele disse naquele dia da prisão, da detenção do Ramagem, que foi o fruto de uma cooperação internacional. Então agora os fatos o desmentem. Então o Andrei Rodrigues me parece que perdeu absolutamente condições de permanecer como diretor da Polícia Federal. Não sei o que a oposição está fazendo para deixar isso muito claro e cobrar sua renúncia, tá? Andrei Rodrigues, que é amigo pessoal do Marcelo Ivo, amigo, já moraram juntos, precisa renunciar. Até porque a gente precisa saber quem vazou essa foto. Eles vazaram essa foto para o G1, foi publicada no dia, provavelmente com aquela coisa de cantar vitória antecipadamente. Só que aí deram um tiro no próprio pé, porque aquilo ali foi a prova de que eles fizeram um monitoramento ilegal. Então, o bom de lidar com essa turma da esquerda é que eles são burros também, né? Arrogância cega. Então é um homem, inclusive especializado, né, na contra-inteligência, o Andrei Rodrigues, mas me parece que se deixou cegar, né, pela militância política e por uma perseguição medieval que não cabe numa democracia. Toffoli se declara suspeito e não participa de julgamento sob prisão de ex-presidente do BRB no STF. Eles deveriam ter feito isso na época de Bolsonaro, aonde Flávio Dino não poderia participar,
Principalmente o ministro Alexandre de Moraes, que era vítima, juiz, tudo ao mesmo tempo. Nem Cristiano Zanin, que foi advogado de Lula. E os demais, né, gente, a gente já sabe, seguem todos o que querem Dino, tudo o que quer o ministro Alexandre de Moraes, ao contrário de Fux, que não suportou essa primeira turma, chegando aí até para a segunda turma, porque ele sim votou para inocentar Bolsonaro. E agora, no caso do ex-presidente do BRB, Toffoli se declara suspeito. Mas no caso de Bolsonaro, todos eles poderiam julgar. E agora, gente, parem tudo o que vocês estão fazendo. Ministros do STF entregando tudo. Malu Gaspar acabou de conseguir uma confissão dos ministros que vai incendiar Brasília e que muda tudo, rumo às eleições agora de 2026. E olha o que vai revelar Gustavo Gayer. O título da matéria é Master. Aliados veem grupo de Gilmar e Moraes em negação na crise do STF. Alertado sobre possível tiro no pé com ofensiva sobre políticos, a ala de ministros minimiza pesquisa e risco de impeachment. Vamos lá. Eu quero levar você a uma parte dessa matéria que é onde a imprensa, pelo menos a Malu Gaspar, conversando com interlocutores dos ministros do STF, consegue uma admissão de que ministros criam inquéritos para controlar o legislativo. Que democracia é essa que a gente salvou, hein? Que eles salvaram. Mas vamos lá dar uma olhada aqui. Aqui, alertas. Os alertas, por enquanto, não têm conseguido demover Gilmar Mendes, Moraes, Flávio Dino ou Dias Toffoli da ideia de que o Supremo precisa dobrar a aposta para mostrar que os políticos têm a perder. Sempre que se apontam os resultados das pesquisas de opinião que mostram a desconfiança em torno do STF em um patamar recorde, eles dispensam palpites dizendo que saber o que estão fazendo. Eles estão em negação, diz um desses interlocutores dos ministros preocupado. Vamos lá. Gilmar e Moraes são ministros do embate e do confronto. Vão sempre dobrar a aposta, afirmou ao blog um interlocutor dos dois. Eles têm a certeza que dominam o jogo em Brasília e não se veem numa jornada suicida, muito pelo contrário. Por dominar o jogo em Brasília, entenda-se monitorar de perto os movimentos internos do Senado por intermédio de parlamentares que os municiam de informações e mandam os recados que eles precisam fazer chegar a gabinetes. Então nós temos aí senadores que são espécies de informantes dos ministros do STF. Agora aqui, a outra ferramenta. Outra ferramenta que faz parte do jogo dos ministros são as listas de parlamentares com inquéritos ou investigações dos gabinetes de cada um. Para um dos interlocutores bem próximo desse grupo, o fato de Zema e Vieira não terem ainda nenhum inquérito em curso no STF é um dos motivos para a ofensiva de Gilmar e companhia. Olha só isso aqui, ó. Presta atenção nessa frase. Como esses dois não têm processos, não há como desengavetar algo. Então, eles estão tentando dar um jeito de criar uma situação, disse esse aliado. Aqui um interlocutor, uma pessoa próxima de um ministro do STF, ou de ministros do STF, fala abertamente à luz do dia, como se fosse a coisa mais natural do mundo, que esses ministros abrem inquéritos, desengavetam inquéritos, para coagir, intimidar, controlar deputados e senadores. Eu sei disso porque eu tenho alguns inquéritos, das quais o Moraes me colocou, justamente com a intenção de colocar aquela coleira, né, de controle. Não deu certo, né? Isso aqui para mim é um escárnio absoluto. É um tapa na cara de todo cidadão de bem nesse país. Ministros da nossa Suprema Corte abrindo inquéritos para controlar, para intimidar, ameaçar deputados e senadores, tentando assim neutralizar qualquer mobilização no sentido de conseguir um impeachment dessas pessoas. Eu vou te falar. Cara, como pode o Brasil ter chegado num buraco desse? Aqui. Esse pedaço aqui é interessante. Apesar dos números alarmantes, essa ala do Supremo que atua na órbita de Gilmar e Moraes, que foi mais duramente atingida até aqui pelos desdobramentos do escândalo, tenta minimizar o impacto das pesquisas. Não estão nem aí. Não importa se 100% da população rejeitar o STF, eles são a personificação da democracia. E qualquer crítica a eles é um ataque ao Estado Democrático de Direito. Nós vamos fazer maioria no Senado.
Nós vamos mudar essa realidade. Nós podemos dar até a ele a oportunidade de, sei lá, renunciar para não ficar feio. Ninguém aqui está com sangue nos olhos, de sede de vingança, não. Ele só quer viver num país livre, sem perseguição. Não teria problema algum falar assim, olha, renuncia. Pega tudo que você juntou aí na sua vida, faz seu pé de meia e vai embora. Deixa o Brasil prosperar. Deixa o povo brasileiro voltar a ter orgulho das instituições. É impressionante, cara, a admissão de inquéritos para perseguir as pessoas. Olha só, ministros do STF admitindo que abre inquéritos para perseguir opositores políticos ou qualquer um que falem mal deles, porque falar mal de ministros do STF, argumentar alguma coisa sobre os intocáveis, como diz Romeu Zema, o ex-governador que sempre bate de frente, como vocês viram, porque ele não tem nenhum processo na mão dos ministros, é crime. Você está causando um crime sobre Estado Democrático de Direito. É isso, gente. Como vocês viram, eles acham que está com o jogo dominado do poder em Brasília. Mas é o que disse Gustavo Gayer. É necessário que eu e você vamos eleger o maior número de senadores de direita, não os de direita com pele de cordeiro, não, lobo em pele de cordeiro, de verdade, que querem impeachment de ministros e também anistias dos presos do 8 de janeiro. Essas sim são as principais pautas da direita. Além da pauta mais cara, né, gente, que é segurança pública. E Flávio Bolsonaro vem demonstrando que é isso que ele vai fazer com o nosso Brasil. Portanto, não podemos titubear. É Flávio Bolsonaro presidente, a maioria no Senado de direita, a maioria na Câmara de direita para mudar a história desse Brasil. E agora, gente, não é ainda no Brasil, mas bem que poderia ser. Olhem essa notícia. Chefe de órgão eleitoral do Peru renuncia e segundo turno segue incerto. O titular do órgão responsável pelas eleições gerais do Peru renunciou ao cargo nesta terça-feira, dia 21. Hora antes de depor por irregularidades ocorridas no primeiro turno, do pleito realizado há mais de uma semana, cuja contagem ainda não encerrou, deixando em aberto quem disputará o segundo turno, a presidência. Aqui poderia, né, Lula desistir, e aí a gente já ganhar com Flávio Bolsonaro em primeiro turno. Ou algum ministro do STF entender, tomar bril e renunciar, né? Isso realmente poderia acontecer no Brasil, mas como a gente viu que disse Gustavo Gayer, não é o que vai acontecer. E agora, gente, olhem essa notícia. Condenado por homicídio, fuga no Brasil, é localizado e preso em Portugal. Homem de 30 anos teria matado o namorado da própria mãe com um tiro na nuca em dezembro de 2014, na cidade de NAC, Minas Gerais. Um homem de 30 anos, condenado por homicídio no Brasil em 2014, foi localizado e preso em Portugal. Após quase 12 anos foragido, foi cumprido contra ele um mandado de prisão internacional emitido pela Justiça brasileira. E agora, gente, olhem esta notícia. Dino forma maioria por condenação de Eduardo Bolsonaro por difamação contra Tabata Amaral. É mole? Caiu nas mãos de quem? Do ministro Alexandre de Moraes. Como vocês viram ali, né? O jogo é Dino e Moraes. Ali, Gustavo Gayer, um interlocutor, aliado ali dos ministros, entregou tudo. Vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes estava no casamento de Tabata Amaral. Sim, gente, estava, mas não se colocou como impedido, né? Assim como ele fez no caso do Bolsonaro, do nosso amado presidente. Mas agora, quando o caso vem em relação ao Master, para eles tentarem apagar a cortina de fumaça da verdade sobre o STF, aí sim, o ministro Dias Toffoli se torna impedido. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, desejando a cada um de vocês um dia muito mais que abençoado e repleto do amor de Deus, pedindo a cada um com a sua crença, com a sua religião, com a sua fé. Vamos continuar a oração pelo nosso amado presidente Bolsonaro, pelos nossos representantes e pelo nosso Brasil, porque só Deus pode mudar a história do nosso Brasil. Também deixe o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Eu quero mandar um abraço especial
especial para vocês. Não esquece de deixar aqui o seu nome e a cidade de onde você está falando. E o meu abraço especial de hoje vai para a Mônica, do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Mônica, por assistir o canal e deixar aqui o seu comentário. Muito obrigada a todos. Só não esqueçam de compartilhar. Até nosso próximo encontro.